Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Espero que bem. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa mentoria Liderança Servidora, uma mentoria que está disposta a promover conhecimento sobre liderança e não qualquer tipo de liderança, uma liderança que serve, uma liderança que entende o seu papel dentro da sociedade, dentro da cultura, dentro da igreja, dentro de qualquer ambiente organizacional. Nós precisamos entender o nosso papel como líderes servidores. Líderes que estão interessados na vida do outro e não apenas na autopromoção. Tá bom? Vamos lá, vamos crescer na nossa liderança nessa terceira aula da mentoria. Já pega um papel, já pega uma caneta e vamos começar, tá bom, gente? A grande questão que vamos explorar é o seguinte: o que diferencia um líder servidor de outros tipos de liderança? A gente sabe que existem vários tipos de liderança, né? Várias pessoas com características diferentes de liderança, com estilos diferentes de liderança. E o que é que a liderança servidora ela tem de diferente das outras lideranças? Eu costumo dizer que liderança servidora não é apenas uma estratégia, não é apenas um modelo, mas é um estilo de vida. A liderança servidora, esse modo de liderar, né, servindo, ele é o modelo de Jesus. Ele é o modelo do maior líder que já passou por essa terra. Ele é um modelo bíblico de liderança. E eu acredito que a gente deve cumprir o que a Bíblia chama de, o que nós chamamos, o que a teologia chama de mandatos criacionais. Então nós precisamos entender isso dentro da nossa responsabilidade. Né? Então a gente precisa ser relevante dentro da cultura, nós precisamos ser relevantes dentro da sociedade e nós precisamos ser relevantes dentro da igreja. Precisamos ser relevantes em todos os aspectos. Né? Precisamos ser relevantes na arte, precisamos ser relevantes no esporte, precisamos ser relevantes em todo lugar que haja um cristão, ele foi chamado para ser sal e luz. Então a gente precisa entender isso, tá? Então a gente precisa cumprir os mandatos criacionais e dentro do guarda-chuva dos mandatos criacionais tem a cultura, a sociedade, a igreja, o lar, a casa. Tudo começa pela família. Tudo começa pela família, não tem como. Tá bom, gente? Vamos embora. Então, trocando em miúdos, o que a gente precisa? Qual é a nossa motivação? O que nós estamos fazendo dentro de um ambiente de liderança? Você pode estar dizendo assim, mas Renan, eu ainda nem sou líder. Eu estou nessa mentoria para aprender, mas eu não sou líder. Então, qual é a tua motivação? Quando você chegar nesse ambiente, e eu costumo dizer que todo mundo é líder, tá? Você pode não estar liderando um departamento ou um ambiente específico, mas você lidera você mesmo. Você lidera para a sociedade, você é líder. Você lidera para o mundo, você é líder. Né? Porque liderança é algo que está intrínseco na natureza humana. Nós somos líderes. Né? Só o fato de você estar parando para me ouvir agora já indica que você se autoliderou. Você liderou a si mesmo. Liderar é tomar decisão. Então você decidiu não fazer outra coisa e decidiu estar me ouvindo. Então isso é liderança. Então liderança é tomar decisões. E essas decisões elas vão ser tomadas baseadas em princípios e valores que você carrega. Então esses valores podem ou não ser espirituais. Eu, Renan Vieira, a minha liderança ela é baseada nos princípios da palavra de Deus. Então eu tenho como um fundamento da minha liderança Jesus Cristo. Assim como outras pessoas têm outros fundamentos e elas vão colocar outros tipos de metodologia, mas a que eu carrego é a metodologia bíblica e eu quero ser um líder que serve. Então a minha motivação para a liderança não é controle, não é performance, alta performance, né? Não é estar performando para ser melhor do que as pessoas. A minha motivação é servir. A minha motivação é que as pessoas consigam alcançar os seus sonhos. Essa é a minha motivação, tá? Então, qual é a essência da liderança servidora? Liderar servindo não é apenas um conceito bonito, mas é uma prática diária que exige humildade, empatia e compromisso genuíno com o crescimento dos outros. Um líder servidor, ele não busca o poder pelo poder, mas ele busca capacitar pessoas e transformar ambientes. Então, basicamente é uma definição de liderança. Essa é a essência da nossa mentoria. Essa é a essência da nossa mentoria. É não buscar liderar apenas por liderar. O que é que você faz na liderança? Não, eu mando, as pessoas obedecem. Não, não é esse o conceito de liderança. O conceito de liderança servidora é as pessoas olham para você e o que elas veem em você é para elas um combustível para que elas continuem servindo, porque você serve. As pessoas servem quando elas veem o líder servindo, o líder servindo. As pessoas elas caminham quando elas veem o líder caminhando. Então isso é muito importante, tá? Essa definição, essa essência, ela precisa estar cravada nos nossos corações, como eu falei. Liderança servidora não é apenas uma estratégia, mas é um estilo de vida.
Características essenciais de um líder servidor. Primeiro, visão clara. Esses 5 pontos, tem várias coisas que estão debaixo dos guarda-chuvas aí desses pontos, tá? Então eu vou começar. Visão clara. O líder, existe um livro chamado O Monge Executivo, que é um livro de gestão muito bom. E nesse livro ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, que o líder ele é igual a um cara que controla uma mesa de trem, aquela mesa com o controlador de trem, da pista, né, do trem, onde fica o trilho do trem, melhor dizendo, da pista, o trilho, onde fica o trilho do trem. Então, dependendo de como ele vai operar aquilo, ele pode evitar uma série de coisas. Ele pode evitar acidente, ele pode evitar que o trem vá por uma rota que não é a rota correta. São várias coisas. É como um controlador de voo. Eu vou dar um outro exemplo, né, da aviação. É como um controlador de voo. O controlador de voo ele tá tendo uma visão macro da situação. O piloto ele precisa da autorização dos controladores de voo nas bases para que ele consiga pousar, para que ele consiga decolar, para que ele consiga fazer uma série de manobras com o avião. Ele precisa das informações dos controladores de voo nas bases específicas, né? Então eles se conectam com o piloto via rádio, via algum tipo de tecnologia, e aí eles conseguem ter a autorização necessária. A função do controlador de voo é fazer com que exista um tráfego aéreo seguro. Então essa é a função do controlador de voo. Precisa haver um tráfego aéreo seguro. Então ele está ali para evitar acidente, para evitar colisão, ele está ali para evitar uma série de coisas, ele está ali para evitar com que o piloto faça algum tipo de manobra que vá prejudicar tanto a vida dele como a vida das pessoas que estão ali embarcadas naquele avião. Então o que a gente precisa entender? O líder é como se fosse esse controlador. Então nem sempre, cara, nem sempre você vai estar no operacional. Isso aqui é interessante. Nem sempre, claro que o líder ele bota a mão na massa, o líder ele faz, o líder ele opera, mas nem sempre ele vai estar no operacional. Às vezes é necessário você estar com essa visão maior, porque a partir do momento que você está com essa visão macro, você consegue gerenciar melhor a tua equipe e dizer, ó, calma, a gente precisa frear isso aqui, a gente precisa acelerar aqui, a gente precisa tomar decisões aqui. Então, essa visão maior, mais ampla, vai te dar melhores informações para que você consiga tomar decisão. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo ser um pouco mais claro. Quando você tem uma visão clara, você não é como apenas uma pessoa que está fazendo o mesmo processo todo dia. Então, às vezes, você se depara com aquele liderado que todo dia ele está fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então, ele só consegue enxergar ali. E quando surge um problema, né, dentro do processo, de qualquer lugar, quando um problema se levanta, ele olha para o problema e ele só consegue enxergar o problema. Enquanto o líder, ele está enxergando lá na frente. Esse problema vai ter impacto em outra coisa, esse problema vai gerar impacto lá na frente. Então o líder ele consegue tomar decisões não apenas baseado nesse problema que está diante dele, mas no futuro das imensas possibilidades que aquele problema e as possíveis soluções vão gerar nos dias posteriores. Então a gente precisa entender isso, cara. Então, trocando em miúdos, uma liderança precisa ter uma visão clara, porque você não pode só olhar para o hoje, você tem que olhar para o lá na frente. Então é essa visão que você tem que ter. Assim como um controlador de voo que tem a visão do tráfego aéreo inteiro, o que é que está vindo, o que é que está saindo, o que é que está manobrando, você precisa ter a visão do macro da tua liderança. Quem é que está indo bem, quem é que não está, quais são os problemas, quais são as soluções, quais são as estratégias, quais são os métodos. Eita, fulano não está indo bem, aquela célula dentro do ambiente de igreja, aquela célula não está indo bem, aquele líder não está bem, aquele cara não está dando resultado. E você precisa identificar quais são os problemas da tua equipe. Então, para que você consiga identificar os problemas, você tem que ter uma visão acima, você tem que ter uma visão clara. Ouvir. É interessante que uma coisa vai puxando a outra. Quando você tem uma visão clara e você consegue identificar os possíveis problemas, você parte para a escuta ativa. Você precisa ouvir. Você precisa ouvir. Então você tem que chegar para a pessoa e perguntar qual é o seu problema, o que é que você precisa para se desenvolver, que conhecimento você precisa. Eu estou aqui para te ajudar a chegar no teu resultado. Empatia e compaixão. Você precisa entender que você está lidando com um ser humano. E ser humano, ele está ali para se desenvolver, para dar resultado, sim. Mas você precisa entender que o ser humano ele tem diversas situações
de emoção, de vontade, de diversos fatores que às vezes podem servir de variáveis para que ele consiga se comportar de uma forma A, B ou C. Então, a gente está lidando com um ser humano. Então, a gente precisa entender isso. Então, a gente precisa ter compaixão. Cada situação é uma situação, então a gente precisa enxergar o todo das coisas antes de tirar conclusões. Então, a liderança é isso também. É você entender que cada pessoa é um indivíduo diferente, cada pessoa é um indivíduo diferente, ela tem que ser tratada de forma individual, ela tem que ser tratada dentro da personalidade dela, dentro da característica dela. Foco no crescimento dos outros. Meu Deus, tem muito líder que ele só quer as coisas, né, os bônus, as promoções, os reconhecimentos, tudo é ele, tudo é para ele, tudo é por intermédio dele, né? Então tudo é ele, é depois eu e no final eu. Então esse líder, ele não compartilha o crescimento. Então tudo é para ele, tudo é ele. Então você precisa entender que você só cresce por conta da tua equipe. Se a equipe não crescer, você não cresce. Né? Os grandes CEOs de empresas, os grandes líderes que cresceram é porque a equipe cresceu junto. Não tem como você chegar a lugar nenhum sozinho. Você tem que ter pessoas boas do seu lado, pessoas que se desenvolvem. Então, se eu tenho uma equipe ruim, então o meu resultado é ruim. Entenda isso, tá? Se eu tenho uma equipe ruim, o meu resultado é ruim. E por último, autenticidade e humildade. Um líder, ele precisa ser autêntico e ele precisa ser humilde. Humilde para ouvir, às vezes a ideia vai sair de um liderado seu, ele precisa ser humilde para poder entender que ele não vai ter todas as ideias, entender que ele não vai ter tempo de fazer tudo, ele não vai muitas vezes ser o mais inteligente do grupo. Então é por isso que ele está rodeado de pessoas também com habilidades, ele precisa reconhecer as habilidades das pessoas, reconhecer o potencial que há no outro. Às vezes eu vejo pessoas com muita dificuldade disso, eles não reconhecem o potencial que há na vida dos outros, então isso é muito complicado para a liderança. Eu fiz essa tabelinha para que você entenda alguns aspectos muito interessantes da liderança. Tá? Então essa tabela vai ser importante para que você entenda algumas coisas. Ó, características de uma liderança tradicional. Então, uma liderança tradicional, ela se comporta dessa forma, ela tem esses objetivos, ela tem essas motivações. Então vamos lá. Centralização do poder. Então, o objetivo principal é sempre o resultado e o desempenho próprio. Então, sempre que o estilo de comunicação, comando e ordem. Então, sempre você vê que sempre vai puxar para o lado do ganho pessoal, de crescer sozinho, de crescer sozinho. Então, a liderança tradicional, uma liderança tradicional, muitas vezes sempre é pautada nisso. Um líder servidor, ele sempre vai estar colocando a equipe num nível de grandeza para o resultado gigante. Então, qual é as grandes características de um líder servidor? Ele distribui para a equipe as autoridades, ele delega as autoridades, ele não quer centralizar o poder, centralizar a autoridade apenas nele. O objetivo é sempre o crescimento das pessoas, sabe? A forma com que esse líder vai se comunicar é sempre no diálogo, sempre na colaboração, ele é um líder acessível. Então o relacionamento com a equipe sempre é acessível. Então você às vezes é um líder, cara, que ninguém consegue ter acesso a você. Então as pessoas não têm o seu contato, as pessoas não conseguem chegar até você, as pessoas não conseguem te acessar, você demora 2 ou 3 dias para responder WhatsApp, você demora... Então assim, você é um cara que se coloca em um lugar de muita superioridade. Então você precisa aprender a ser um líder servidor. Você precisa aprender a ser um líder servidor. Então a forma da liderança é sempre baseado no serviço. A liderança servidora é um estilo de vida que está sempre com esse sentimento de servir o outro, de fazer com que o outro se desenvolva. Então isso é muito importante. Muito importante. Às vezes eu vejo líderes fracassando porque eles são muito centralizadores. Então eles querem só para eles querem só para eles. E, irmãos, queridos, a grande questão é que um líder que é centralizador, ele vai estar com os dias contados, porque nenhum líder centralizador ele consegue sustentar o taco, né? Ele consegue sustentar a onda por muito tempo. Não dá, não tem condições. Como aplicar a liderança servidora no dia a dia? Renan, como a gente consegue aplicar a liderança servidora no dia a dia? Vamos lá, que isso é importante.
Primeiro, desenvolva a sua equipe. Agora eu quero dar dicas práticas, tá? Dicas práticas agora. Agora é o filé do filé do filé. Pega o teu caderno, pega a tua caneta e anota isso aí. Dicas práticas para liderança. Primeiro, desenvolva a sua equipe. Ajude pessoas a crescerem, capacitando-as e incentivando-as a tomarem decisões. Ajuda a tua equipe. Ah, mas fulano está com um problema. Analise o problema e se essa pessoa está bem treinada, se essa pessoa está bem instruída, joga a batata quente na mão dela e pede para ela decidir. E pede para ela tomar as decisões baseadas naquilo que ela aprendeu. Se é um líder que ainda é inexperiente, que não tem condições, tudo bem, ele vai precisar de uma série de treinamentos, ele vai precisar. Então, ajuda a tua equipe a crescer. E não tem melhor forma de crescer do que responsabilidade. Não tem melhor forma de crescer do que ensino. Então, você precisa ajudar. Então, promova, capacite. Né? A melhor forma da gente, um dos pilares grandiosos do crescimento de qualquer liderança é a educação. Então a gente precisa ser treinado, a gente precisa estar, sabe, a gente precisa entender sempre que as pessoas elas não vão, os liderados, na maioria das vezes, elas vão esperar um posicionamento do líder. Então as pessoas elas não vão simplesmente crescer sozinhas. Se tem uma liderança que foi constituída, então ela sempre vai esperar pelo líder. Então, corra atrás. Capacita a tua equipe, cara. Capacita a tua equipe. Ajuda a galera a crescer, ajuda a galera a se desenvolver. Entendeu? Dê feedback construtivo, não para criticar, mas para levar o potencial delas. Celebre conquistas e reconheça esforços. Isso aqui é interessante. Pequenas conquistas devem ser celebradas. Feedback construtivo. Você não vai falar o que a pessoa quer ouvir, mas também você vai falar. Existe nãos e nãos. Né? Então existe críticas e críticas. Então você pode criticar a pessoa de uma forma que você pode destruir o emocional dela. Mas também você pode criticar a pessoa de uma forma que consiga, de alguma forma, agregar. De uma forma que consiga promover uma reflexão. Então é interessante. Então, saber se comunicar, usar as palavras corretas, identificar cada perfil da pessoa, porque tem pessoas que você não vai conseguir ser tão duro, porque a pessoa não suporta emocionalmente. Então você tem que saber até onde essa pessoa consegue ir emocionalmente. Então tem gente que você não vai conseguir ser tão duro, tem pessoas que você tem que ser duro, porque essa pessoa só entende assim. Se você for muito maleável, essa pessoa não vai entender. Então existem diversos tipos. Então, qual é a grande questão do líder? O líder precisa conhecer a sua equipe, conhecer quem é mais emocional, conhecer quem é mais racional, conhecer quem é mais emotivo. Então, o líder ele precisa saber com quem está lidando para poder dar um feedback construtivo. Agora, é claro, você não vai falar o que essa pessoa quer ouvir. Mas a questão não é falar, a questão é a forma como se fala. Né? Já dizia minha mãe. Então, isso é muito importante. Tá? Vamos lá. Pratique a escutativa. Então, você precisa chegar para a pessoa, né, e, olha só, não escute apenas para responder, mas para compreender. Isso é importante. Como eu posso te ajudar a se desenvolver? O que é que você está precisando? Quais são as suas dificuldades? O que é que eu posso te ajudar? O que é que está acontecendo? Então chega para a pessoa e pergunta para ela, o que é que eu posso te ajudar? Teve um dia que eu respondi uma pergunta de uma pessoa que ela fez assim, Renan, se você chegasse hoje para liderar uma equipe dentro do trabalho, dentro de uma organização, dentro de uma igreja, enfim, seja lá em qual ambiente organizacional você estivesse, se você fosse chamado para liderar uma equipe, como você lideraria? Como você se organizaria? Eu chegava, eu promovia uma reunião, a primeira reunião que eu chegasse, eu me colocava à disposição delas, e a primeira pergunta que eu faço é: o que é que está acontecendo? Quais são as dificuldades de vocês e em que é que eu posso ajudar? A primeira coisa que eu faria antes de dar qualquer direção, antes de dar qualquer instrução, antes de ensinar qualquer coisa, era perguntar a elas qual é a dificuldade e o que é que eu poderia estar fazendo para contribuir para que essas dificuldades fossem solucionadas, fossem eliminadas, para que essas dificuldades saíssem, né? Então, cara, a primeira coisa que você deve fazer como líder é ouvir. Às vezes a gente só quer ensinar, mas a gente não para entender o que a pessoa precisa ouvir. Então a gente diz assim, não, é isso, é isso, é isso. Mas será que é isso mesmo que a pessoa precisa aprender? Então às vezes não é. Às vezes a gente está ensinando e a pessoa não precisa aprender nada daquilo. Então a gente precisa saber qual é a demanda para a gente poder partir para a instrução correta, tá? Então como posso ajudar você a se desenvolver? Então faz essa pergunta, demonstra interesse genuíno na necessidade da tua equipe. Então entenda, o que é que você está precisando?
O que é que a gente pode fazer para melhorar o teu desempenho? Está precisando de alguma coisa? Então é importante. Terceiro, tenha uma mentalidade de esforço. Busque oportunidade diária para servir pessoas ao seu redor. Então, você precisa entender a tua mentalidade, você precisa desenvolver uma mentalidade de esforço, de serviço. Tem que ter uma mentalidade de serviço. Isso é muito importante. A gente precisa ter essa mentalidade de serviço. Eu falei esforço, né? Mas é serviço. Tenha uma mentalidade de serviço. Então, busque oportunidades diárias para servir as pessoas ao seu redor. Seja acessível e disponível para a sua equipe. Aquilo que a gente já falou, um líder acessível, um líder disponível. É muita coisa, muita coisa. A gente precisa ter uma mentalidade de serviço. Um líder que não serve é um líder que não é exemplo, né? Porque se a gente não está servindo, a gente não serve para nada. Um líder tem que servir. Às vezes essa frase é um pouco forte, né? Um líder que não serve para nada. Então, é a grande realidade. A gente foi chamado para servir. Ah, Renan, mas eu já tenho uma equipe grande, essas pessoas conseguem fazer por mim, mas o líder precisa estar sempre na supervisão. Por mais que você tenha uma equipe que faça por você, por mais que você tenha, você tem que estar lá, cara. Você tem que colocar a mão na massa, não tem jeito. Sabe? Você tem que colocar a mão na massa. Liderança servidora não é apenas uma estratégia, mas é um estilo de vida. E quando entendemos que liderar é servir, criamos equipes mais fortes, ambientes mais saudáveis e resultados sustentáveis. Então, dentro da igreja, a gente pode colocar aqui várias situações. Várias e várias. A gente pode elencar aqui, a gente pode pontuar várias situações que surgem dentro da igreja de situações complicadas com a liderança. Então, divisão. Como é que a gente pode fazer para motivar a nossa equipe? Desmotivação, acho que é uma coisa que pega muito nesses dias. Então, eu acredito que a gente tem estratégias que podem ser colocadas em prática para a gente conseguir motivar, né? Para a gente conseguir levantar, para a gente conseguir deixar a equipe mais unida. Em alguns casos, a gente vai ter que tomar medidas mais drásticas, como afastar pessoas do ofício. Vai ter situações que a gente vai ter que se posicionar dessa forma. Mas eu acredito que se Deus colocou pessoas ao teu lado para estar somando junto com você e Deus plantou essas pessoas, por que não desenvolvê-las? Se essas pessoas realmente querem. Hoje está muito difícil você ter pessoas que queiram verdadeiramente aprender, com o coração ensinável. Está muito difícil. Então, quando você consegue detectar alguém assim, invista no potencial dela. Quando você consegue detectar alguém com um coração ensinável, invista no potencial dessa pessoa. Tá? Isso é muito importante. Sabe? Eu coloquei 3 perguntas aí para você refletir. Como você pode servir melhor as pessoas ao seu redor? Você está ouvindo mais do que falando como líder? Quais ações práticas você pode tomar para demonstrar a liderança servidora no seu dia a dia? Então, como você pode fazer para demonstrar esses ensinamentos no seu dia a dia? Você está ouvindo mais do que falando? Como você pode servir melhor as pessoas? Então, são vários contextos. Então, existe vários. Tem lugares com problema de divisão? Tem. Tem lugares com problema de desmotivação, de gente que não está querendo mais? Tem. O que, é que a gente pode fazer? Várias estratégias. Então, a gente pode estar promovendo eventos, a gente pode estar promovendo palestras, ensino, a gente pode estar melhorando o treinamento. Às vezes, você já parou para pensar que às vezes a pessoa está desmotivada porque ela não é reconhecida, sabe, o potencial que ela tem não é valorizado, então às vezes a desmotivação ela vem de alguns fatores. Porque a gente tem que ir na raiz, olha, sempre a gente tem que ir na raiz do problema. Porque alguém está desmotivado. Alguém está desmotivado porque esse alguém está insatisfeito com alguma coisa. Então a gente tem que ir na raiz. Então, existe uma satisfação. Essa raiz é de que origem? Ela é de origem física, ela é de origem emocional, porque às vezes a pessoa está desmotivada porque está passando por algum problema, às vezes a pessoa está desmotivada porque está passando por algum problema emocional, às vezes está desmotivada porque está acontecendo alguma coisa, às vezes, então assim, é uma série de fatores. Então sempre vá para a raiz do problema. Renan, e como é que eu consigo ir na raiz do problema? Se comunicando. A não ser que a pessoa diga assim, eu tô desmotivado e eu não quero mais. Então aí você, tudo bem. Não tem como a gente ajudar alguém que não quer ajuda. Então, mas se há alguém que deseja e você consegue enxergar potencial, invista nessa pessoa. Invista tempo, dedicação, invista recursos, invista dinheiro, invista tudo, cara. Conhecimento custa caro. Então invista mesmo, tá? Olha só, conhecimento custa caro e essa mentoria está sendo 100% gratuita. Não é porque é de graça que não tem valor. Existe uma diferença entre preço e valor, tá? Talvez o preço dessa mentoria seja zero para você. Tá tendo um preço para mim, porque estou gastando tempo, estou investindo dedicação, conhecimento. Para você não está tendo preço, mas eu queria que você agregasse valor.
Eu queria que você valorizasse, que isso é muito importante, tá bom? Então fica essas 3 perguntas para a tua reflexão e que você consiga aplicar isso no teu dia a dia. Isso é muito importante. Aí tá os meus contatos. Telefone 839-8887-878889. Tá errado aqui, depois eu corrijo para vocês. 8889-8798. Redes sociais. Tá aí, Renan Vieira PR, todas as minhas redes sociais. Canal no YouTube, e-mail, renanvieirapr@hotmail.com, se você quiser entrar em contato para palestras e coisas afins, e a gente consegue treinar pessoas e consegue desenvolver. Nós estamos à disposição. Um grande abraço, que Deus consiga te abençoar. Vamos depois, nos próximos dias, para as nossas próximas aulas da mentoria. Que Deus consiga te abençoar. Renan, não faço parte da mentoria, quero fazer parte da mentoria, como é que eu faço? Como é que eu faço? Renan, estou aqui, estou assistindo a aula e quero agregar para mais pessoas, quero conectar para mais pessoas. Então, manda o link do grupo para essas pessoas. Vai no meu Instagram, clica na bio do Instagram, tem lá o nome Liderança Servidora, Mentoria. Clica lá e você já vai ser direcionado diretamente para o link do grupo fechado. Dentro do nosso grupo do WhatsApp, a gente responde dúvidas, a gente acompanha a galera, a gente faz uma série de coisas para agregar e eu estou à disposição para a gente conseguir crescer essa nossa comunidade de líderes e servidores. Tá bom? Deus continue te abençoando, Deus abençoe, tamo junto, um abraço.